Por que Deus não evita o nascimento de pessoas ruins? Eu já ouvi muitas pessoas fazendo essa pergunta, levantando esta questão. Por que Deus, ele sendo onisciente, ele sabendo quem vai ser ruim, ou quem não vai ser, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, por que ele não evita o nascimento de pessoas ruins? Bom, em primeiro lugar, diante desta questão, nós temos que entender uma coisa, que talvez na nossa mente, na minha e na sua mente, talvez nós tenhamos um padrão, do que é uma pessoa ruim e do que é uma pessoa boa. Mas esse é um padrão nosso, da nossa mente. O padrão de Deus é diferente, Então, antes de nós respondermos essa pergunta, temos que entender qual que é realmente o padrão de Deus. O que a Bíblia ele fala sobre nós. Não pessoas boas e ruins, porque, como eu falei, nós iremos entrar em um juízo da nossa mente, um padrão que nós criamos para nós mesmos, certo? Hoje um padrão humano, a humanidade, quem que é o bom? O bom é uma pessoa que ajuda todo mundo, E o mal é aquele que rouba com uma arma na mão, certo? A grosso modo, esse é o padrão. Só que o que a Bíblia diz sobre toda a raça humana? Olha o que diz aqui no livro de Romanos, capítulo 3, esse é o versículo 9 ao 12. Olha o que a Bíblia fala sobre toda a raça humana. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, americano, brasileiro, e aí vai, No versículo 10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Romanos, em seu capítulo 3, do versículo 9 ao 12, nos mostra que não há pessoas boas no mundo, tá certo? Olha aqui o que ele continua dizendo em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos os seres humanos são pecadores. E ponto final. Então, como que Deus vai permitir somente o nascimento de pessoas boas, sendo que pessoas boas não existem? Não é mesmo? Mas eu quero te chamar a atenção aqui, para dois exemplos, tá? Quero que você reflita sobre isso. Olha esses exemplos aqui. O primeiro, um bandido assalta uma pessoa com uma arma de fogo na mão. E neste assalto ele acaba dando um tiro na vítima. E esta vítima acaba falecendo, Ou seja, bandido, não é mesmo? Em uma primeira visão, bandido com uma arma na mão, atirou, matou uma pessoa para roubar alguma coisa, Isso cai em repercussão geral, jornal, da Atena, aí vai, aí aquela situação terrível, Abala a sociedade e tal. Beleza. Então, um grosso modo, esse é um bandido. Esse não poderia nascer, certo? Vamos lá. Um governante, após assinar um documento, tira o recurso que existia em uma determinada de uma determinada patologia no SUS, ou para a compra de um determinado medicamento, ou até mesmo para aquisição de um equipamento valioso para tratamento de algumas doenças, Então esse governador,
ele com uma canetada, ele simplesmente tira o recurso e o SUS não consegue mais comprar medicamento ou equipamento, como eu disse aqui. Vamos lá, quem é ruim nos dois exemplos? O bandido que matou uma pessoa com uma arma de fogo ou esse governante que matou centenas de pessoas com uma caneta na mão? E ninguém ficou sabendo, né? Geralmente isso não chega até nós. Então nós temos que entender que a nossa ótica, o nosso julgamento é muito falho, né? E a de Deus não. Deus, ele é perfeito. Deus, ele julga retamente, não é isso? Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que Deus, ele é 100% justo. Então, por ele ser justo e por ele nos amar, a Bíblia diz que ele permite que o justo e o injusto nasçam. Quem que é o justo e quem é o injusto? Deus sabe. Somente ele tem o poder de julgar, somente ele nos conhece, não é mesmo? Então, por ele nos amar, ele nos dá a oportunidade de nascer, né? E fazer aquilo que nós quisermos com a nossa vida, ser pessoas boas, embora não exista pessoas boas biblicamente falando, certo? Mas fazer o que é correto, certo? Ou fazer o que não é correto. Então, porque Deus nos ama, ele permite o nascimento dessas duas pessoas. E aí, sim, lá na frente, infelizmente, por conta, né? Mesmo ele sabendo quem seria bom, quem seria mal, né? Ele dá a oportunidade, ele mostra que ele sempre foi um Deus justo, um Deus de justiça, né? Porque se ele matasse os ímpios, né? Cadê a justiça de Deus? Como ele iria provar para os justos que, não, eu matei aquele pessoal porque eles iam ser ruins? Como, né? Até hoje, para nós entendermos a onisciência, é uma coisa que nós, na verdade, não entendemos, nós compreendemos que a Bíblia diz que existe, mas nós não sabemos nem como isso funciona, não é isso? Então, poderia haver questionamentos. Não, mas aquela pessoa não ia ser ruim, aquela pessoa ia ser boa. Família boa, né? Família idônea, ou família com poder aquisitivo, deu estudo, aquele rapaz, aquela moça, seria uma pessoa de boa, não ia ser ruim, entendeu? Então, Deus, ele permite, né? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber o bem ou o mal. Livre-arbítrio. Quem ama dá a livre escolha. Ninguém casa com alguém obrigado, não é mesmo? Não é mesmo? Então, eu amo. Então, você quer participar comigo uma vida inteira? Você quer namorar comigo? Você quer casar comigo? E a outra pessoa tem a oportunidade de dizer, não, eu quero ou eu não quero. Isto é amar. Então, Deus, por nos amar, ele permite sim, que ele sabendo quem é o bom e quem é o mal, ele permite que nasça. Ele dá uma oportunidade para dizer que, não, nunca me deu uma oportunidade, eu poderia ter sido uma pessoa boa, poderia ter sido uma pessoa justa, né? Então não vai haver esses questionamentos no grande dia do julgamento, do trono branco, certo? Todos vão comparecer e vão prestar contas daquilo que fizeram. É por isso que Deus não evita o nascimento das pessoas ruins. Em primeiro lugar, porque não existe pessoas boas, todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus e o nosso caminho seria o inferno. Então todos são ruins a princípio. É o que a Bíblia diz, todos são ruins. Então Deus não poderia ter deixado nenhum de nós nascer, nenhum. Só que mesmo assim Deus, ele permite, né, que haja esta diferenciação, que cada um siga aquilo que, no nosso caso, nós como cristãos, né, tentamos melhorar a cada dia para fazer o melhor, para ser pessoas realmente boas, né? Mesmo não sendo, nós fazemos o melhor, né? Não porque nós queremos um prêmio, né, no final da nossa vida, depois que nós morremos, mas que nós entendemos que ao aceitar Jesus, nós temos que ser pessoas que amam, porque dele nos amou, né? Sem esperar nada de nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, por amar. E aquele até o ímpio,
até aquele que mata, rouba a vida inteira, no final, se ele se arrepender, ele será salvo. Então, este é o poder do Evangelho, esta é a graça imensurável do Evangelho. Então, é que eu e você possa pensar sobre isso, tá bom? Deus, ele é justo, ele nos ama, ele sempre nos dará uma oportunidade para mudar e servi-lo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.